Estamos ao vivo. Fala, fala, faça um grande dia. Glória a Deus por todas as coisas. Seja muito bem-vindo a mais uma Primícias, falando com Deus. E muito feliz e contente em poder, mais um dia, poder falar e compartilhar da palavra do Senhor com você que está aqui, tanto ao vivo agora pelo Zoom, ou no YouTube, se você estiver assistindo por outra rede social também, né? Eu não sei onde esse programa, vamos dizer assim, vai chegar, né? Que é uma coisa que o senhor colocou no meu coração de fazer 2026, todos os domingos às 5h59 da manhã. Então, toda a honra, toda a glória para o senhor. Tudo é para ele, por ele, né? Nós fazemos tudo para glorificar o nome do senhor, exaltar o nome do senhor. E eu fico muito feliz por estar sendo usado por Deus para esse momento e compartilhar um pouco da palavra. Então, seja bem-vindo a este canal, que a palavra do Senhor possa entrar no teu coração e ficar no teu coração, criar raízes e dar bons frutos, né? Porque a palavra é viva, são rios de águas vivas e quando você conhece, é maravilhoso porque você é transformado. E eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, que você seja transformado também, assim como eu fui e sou, porque nós vivemos um processo de santidade, santificação, né? Um processo de arrependimento. Quando nós conhecemos a palavra, quando eu conheci a palavra em 2023, comecei a realmente ouvir a palavra do Senhor, conhecer a Deus, conhecer a Jesus, e foi onde que eu renunciei à minha vida, tive arrependimento em 2023, renunciei à minha vida, e o Senhor entrou na minha vida e transformou todas as coisas, tudo se fez novo. Então é assim que funciona. É um processo. Coisas ficam por passado, nós somos perdoados, nós já fomos perdoados, mas quando cremos e confessamos com a boca, tudo se transforma, tudo se faz novo. Então, eu quero compartilhar antes de mais nada, a gente começar essa live, eu vou compartilhar aqui porque se você está na comunidade GP, que é Geração com Propósito, no WhatsApp, continue lá. Eu enviava todos os dias, já faz uma semana que eu não estou enviando versículos que eu enviava todos os dias, porque o meu celular ele resolveu desligar, apagar. Ele morreu. E era um iPhone 15 Pro Max, inclusive, novo, de 1 ano e 4 meses de uso, só que não consigo acessar e não consigo postar mais, acessar o grupo de WhatsApp, né? Que era, só tinha esse número com acesso. Então eu estou, inclusive, postando agora lá no grupo GP que tem lá na comunidade, no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, já segue no Instagram, TikTok, YouTube, Barbosa sou eu. Arroba Barbosa sou eu, Daniel Barbosa, você vai me encontrar. Então eu vou mandar agora esse link aqui ao vivo. Ó, eu vou colocar aqui, estamos ao vivo. Primícias falando com Deus. Se você não ainda faz parte dessa comunidade também lá no Instagram, tá no link da bio, assim, ó. Participe, clique lá e faça parte também, porque é muito importante. Compartilha essa live, compartilha isso com outras pessoas que vai edifica outras vidas, né? Quando nós fazemos isso, então é bênção demais. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo para o Senhor, para glorificar o nome dele, exaltar o nome do Senhor. E é isso. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar da palavra. A palavra é viva. O nosso tema de hoje é coma as palavras, coma as minhas palavras. Eu, como eu disse, a 2023 foi quando eu conheci as palavras do Senhor, mas realmente, de fato, foi em 2025 que eu comecei que eu li a Bíblia toda pela primeira vez na minha vida. Eu tinha 30 anos de idade, né? Hoje eu tenho 33. Quando eu conheci, em 2023, tinha feito 30 anos. Então eu comecei a ler o Café com Deus Pai, inclusive. Era versículos e eu falo que é um mini culto, né?
porque o pastor Júnior Rochirola, ele coloca ali o versículo, é um devocional. Então eu comecei, como eu era muito imaturo, e foi maravilhoso esse começo meu ali, lendo essas palavras. Eu derramava em lágrimas, eu fui muito tocado naquelas palavras, porque é a palavra de Deus, o versículo que tinha ali, bastava já para mim, sabe? E conforme eu fui amadurecendo, e hoje eu conheço os manuscritos de Deus, que é a Bíblia, que está aqui escrito, que está na Bíblia, eu sei que é justamente onde que a gente vai ler hoje. Está escrito que quando a gente a palavra de Deus, ela é um alimento. Quando nós somos crianças, nós nos alimentamos de leite, papinha, alimentos não sólido, mas líquido. E quando nós vamos crescendo na fé, é a mesma forma. Analogia, né, de criança, quando come papinha, quando ela vai crescendo, adulta, ela come alimento sólido. Mas quando nós somos, na palavra, uma criança, nós também nos alimentamos de papinha. E aí, quando a gente vai crescendo, a gente vai comendo um alimento sólido. A gente vai se alimentando mais da palavra, indo mais a fundo, buscando cada vez mais o Senhor. Isso vai crescendo, isso vai. É um processo também. Então, eu, eu, eu dou glórias a Deus por ter me colocado no caminho dele, porque ele me colocou esse devocional, ele colocou pessoas para falar comigo, ele fez muitos convites na minha vida para que eu pudesse conhecer a palavra e falando, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Então é bênção demais esses devocionais. E é isso, esse foi o meu processo. E eu comecei ali em 2023. Em 2025, foi quando eu li a Bíblia toda, foi ano passado. Eu li de Gênesis a Apocalipse todos os dias, 3 a 4 capítulos. Tinha vezes que eu lia 10 capítulos, mas eu consegui ler a Bíblia antes mesmo de terminar o ano. Faltando 2 dias, eu consegui terminar toda a Bíblia, mas não é questão de ler apenas, é de comer as palavras. Então, por isso que hoje o tema é coma as minhas palavras, que é Deus falando, né? Coma as minhas palavras. Eu recebi foi uma profecia, foi uma revelação tão grande que eu recebi várias, né? Assim, num dia só. Foram duas revelações de tempos diferentes, pastores diferentes, profetas diferentes, né? Uma profetisa há 1 ano e 8 meses atrás e um pastor depois de alguns meses, 11 meses depois, inclusive chamado Daniel também. Profeta do Senhor, usado, um homem de Deus e uma mulher de Deus, foram usados para Deus falando comigo, e eu sabia que era Deus falando comigo. E como a gente sabe, o Espírito Santo, ele habita em nós e ele testifica essas coisas. É por isso que fala na Bíblia também que para nós analisarmos os frutos, o Espírito e os frutos de quem está falando, porque se bate com a Bíblia, é de Deus. Se não bate com a Bíblia, se não bate com as palavras de Deus, não vem de Deus. Então existe o espírito maligno e existe o Espírito Santo de Deus. Então, por isso que na palavra ela é perfeita, porque ela nos ensina os caminhos que nós devemos seguir, que é o caminho de Deus, as veredas, né, a porta estreita e a porta ampla que nós devemos correr dela, sair, afastar de todo mal. Então, a palavra, ela nos ensina o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Por isso que é tão importante nós comermos a palavra de Deus. É bom demais, é perfeito. Então, antes da gente começar aqui, vamos fazer uma oração. Fecha os teus olhos e vamos lá. Pai, nós rendemos graças a Ti, ó Deus, neste momento, porque o Senhor é bom, justo, fiel, leal, misericordioso. Grande és Tu, ó Deus dos exércitos. Nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor. Nós te amamos, nós estamos aqui por amor e temor a Ti, Pai. Usa minha boca, Pai, com as Tuas palavras. Usa-me, capacite, ó Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor possa me usar como Teu instrumento em Tuas mãos agora, para tocar vidas neste momento, para que onde a minha voz alcançar, a minha oração é essa, Pai. Que seja quebrantado corações, que seja quebrantado pessoas, para que o Teu Espírito Santo mova e haja na vida delas, assim como foi comigo, Pai. O Senhor me tirou das trevas e me trouxe à luz. Eu declaro sobre aqueles que estão ouvindo neste momento, em nome de Jesus, sejam transformados, sejam purificados, sejam glorificados, ó Deus, com o teu nome, ó Pai, porque o teu poder,
exaltado és tu, ó Deus, mas que sejam transformados em nome de Jesus agora, Pai. Senhor, nós te agradecemos por esse grande dia, por este momento, ó Deus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, nosso soberano, que nos amou de tal maneira que enviou teu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar, para nos perdoar, para nos ensinar como devemos comportar, agir, viver o Evangelho. As boas novas é Cristo Jesus. E nós confiamos, cremos, nós vamos obedecer todos os teus decretos em nome de Jesus. Nós vamos amar as tuas palavras, comer a tua palavra e pregar e falar, espalhar o evangelho por todas as nações, por onde nós estivermos, em nome de Jesus, Pai. Renova o nosso coração, renova a nossa mente, coloca as tuas palavras no nosso coração, Senhor. Coloca o teu espírito em nosso corpo, em nossa alma, que seja renovado em nome de Jesus, Pai. Assim como as tuas palavras são perfeitas, boas e agradáveis são os teus planos, Pai. Nós confiamos e entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Senhor, nós te agradecemos pela tua misericórdia que se renova todas as manhãs. Nós te agradecemos pela nossa casa, pelos nossos familiares, pela nossa família, aqueles que são casados e que têm um relacionamento que é uma aliança com o Senhor. E aqueles que se romperam, Pai, renova, restaura esse casamento em nome de Jesus. Porque o Senhor é todo-poderoso e nós entregamos todas as coisas a Ti. Faça a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. Faça a tua vontade em nossas vidas. Ah, ó Deus, que tudo que sai da nossa boca seja o nosso coração sendo purificado, seja para edificar a nossa vida e outras vidas. Todas as maldições caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda seta do inimigo caia por terra, porque ele não tem mais domínio sobre nós. Nós vivemos para ti. Cristo vive em nós. Em nome de Jesus, faça a tua vontade agora. Em nome de Jesus, revele também aos nossos corações agora a tua palavra. Nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus por todas as coisas. Abra a tua Bíblia. Nós vamos falar Jeremias, nós vamos ler, né, sobre a palavra Jeremias, João e Salmos. Mas vamos começar lá em Jeremias. Abra sua Bíblia em Jeremias 15, versículo 16. Capítulo 15. Deixa eu tomar uma água aqui. Jeremias. Jeremias 15, capítulo 15. Vamos ver aqui nos versos, um pouco antes do 16 que eu falei, que aqui fala muito o que é achar das tuas palavras, logo as comi. É maravilhoso. Quando eu li pela primeira vez, eu fiquei encantado, assim, maravilhado, porque eu tinha ouvido essa palavra e eu não tinha lido o que estava na Bíblia, eu não sabia. E eu achei maravilhoso porque tocou direto comigo, assim, sabe? É claro que na palavra está escrito na Bíblia algumas passagens, né? Que Jesus fala, inclusive. Vocês ficam ainda admirados, maravilhados, né? Que a gente não se surpreenda com as coisas dos céus, porque Deus é poderoso em fazer grandes coisas. Então, para nós não pode ser uma surpresa, mas de verdade eu confesso aqui que para mim falei, meu Deus, quão grande, né? Os teus planos, e está escrito na palavra que são insondáveis os juízos e os caminhos do Senhor. Então, no capítulo 15 aqui, no versículo, vamos começar no versículo 15, isso, 15 em diante. Está escrito assim, ó: Tu me conheces, Senhor. Lembra-te de mim. Vem em meu auxílio e vinga-me dos meus perseguidores, que pela tua paciência para com eles, eu não seja eliminado. Sabes que sofro afronta por tua causa. Quando as tuas palavras foram encontradas, essa parte. 16, versículo 16. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Glória a Deus. Aqui é bom demais. Elas são a minha alegria e o meu júbilo. Júbilo é grande alegria. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. E realmente, quando eu encontrei a palavra do Senhor,
que assim seja a tua vida também, você tenha fome e sede pela palavra. Porque quando nós buscamos a palavra do Senhor, você conhece a Deus, você conhece a Jesus, você conhece o Deus, o tamanho do Senhor. Porque eu ouvi a minha vida toda, durante 30 anos, até meus 30 anos, eu sempre ouvi, sempre tive fé, mas eu não vivia a fé que eu tinha por ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir. Mas nós devemos, é uma necessidade, é necessário, nós devemos buscar aprofundar, nós não podemos ficar só em ouvir poucas palavras, vamos dizer assim, apenas um dia da semana por um pastor, numa igreja que você frequenta, onde que, na verdade, a igreja somos nós, né? Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos os membros do corpo de Cristo e Cristo é a cabeça, está escrito na palavra assim. Então, nós somos a igreja, o evangelho é isso. E os fariseus, os antigos, né, os mestres da lei, na época quando Jesus, o Messias, veio nessa terra, eles não acreditavam que o Messias era o Filho de Deus. E eles não conseguiam compreender isso. Então, por isso que fala odres velhos e odres novos. O vinho novo não coube, não cabe, não tem como um vinho novo colocar no odre velho. Porque o odre velho com vinho novo, o vinho novo ele fermenta e ele explode aquele odre velho. Por quê? Qual que era a analogia que Jesus estava ensinando? Que para você conseguir compreender as palavras que ele estava proclamando ali, o Filho de Deus, Jesus, você precisava de vestes novas, você precisava morrer nas águas com ele, que ele seria crucificado, e ressuscitar com ele. Então é assim, quando nós nos arrependemos e batizamos nas águas, com consciência disso, e Filho de Deus é Jesus Cristo, e todo arrependimento das palavras de que nós não vivemos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Quando nós passamos por esse processo, é onde nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo. A gente falou algumas semanas atrás sobre essa palavra, arrependimento, sobre o batismo. Tá tudo gravado no YouTube, se você quiser assistir, acompanhar. Mas é justamente isso. Então, quando nós encontramos a palavra, cada vez mais a gente tem fome e sede, porque a gente vai crescendo, amadurecendo, se alimentando. A palavra é alimento para o espírito. Se você alimenta o teu corpo com carne, e Jesus fala, né? Quem é da carne, quem nasceu da carne é carne, quem nasce das águas e do espírito é espírito. Então é necessário todo aquele que estiver vivo nascer do espírito, novamente, nascer de novo. Cristo falou isso. E aqueles que não criam nessa palavra, por isso que Jesus fala: Eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho. Se não crer no Filho de Deus, não será salvo. E aquele que não crê já está condenado. Essas são as palavras que estão escritas. Então, o Evangelho é isso: é o vinho novo, é as boas novas, é a boa notícia que Deus enviou teu Filho por nós. E não somente para salvar e cobrir os nossos pecados, mas para nos ensinar que o único caminho para chegar ao Pai é aquele que crê no Filho. É aquele que crê que Jesus é Filho de Deus. Crê, confessa com a tua boca, se arrepende, batiza nas águas e segue a Cristo. E nós devemos pregar a palavra. Nós somos o corpo, o membro da igreja, nós somos a igreja. Então, quando nós reunimos em um local, nós somos igreja. Nós devemos frequentar com irmãos, com os nossos irmãos em Cristo, formando a igreja para ensinar as pessoas a palavra de Deus. Mas antes mesmo, a gente precisa aprender quem é Deus para falar e ensinar para as pessoas, porque grande responsabilidade tem pastores, profetas, mestres, evangelistas. Então, grande responsabilidade tem quando carregamos a palavra de Deus. Porque nós não podemos desviar não somente os nossos pés, e quem mantém os nossos pés, nossa vida no prumo, nos caminhos de Deus, é o próprio Espírito Santo que habita em nós. Depois que nós fazemos esse ato de arrependimento, o Espírito Santo ele habita em nós. E ele sempre nos chama. Deus sempre fala, ele sempre direciona, e nós precisamos estar atentos e ouvir a voz de Deus
pessoas já ouviram audivelmente. A fonte da vida é o coração. Deus fala de várias formas com cada um. Eu já senti, eu sinto a presença de Deus. Eu falo assim que o Espírito Santo é como o vento que nós sentimos, mas não vemos com os olhos naturais, sabe? Você não sabe para onde está indo, mas você sente que ele está aqui. Então, a fé vem pelo ouvir, a fé é naquilo que nós não vemos, mas aquilo que cremos, aquilo que confiamos. A nossa esperança está no Senhor. Quando confiamos em Deus, isso é fé. Nós entregamos as coisas da mão dele e fazemos aquilo que ele nos ordenou a fazer, obedecendo ao Pai. Isso são coisas que você só entende quando você está vivendo realmente a palavra de Deus, quando você vive o Evangelho. Eu não entendi essas coisas há um tempo atrás, de verdade, eu não conseguia compreender, eu achava uma grande loucura, mas louco é o mundo. Na palavra fala que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, quanto é importante a gente ser amigo de Deus e não querer agradar as pessoas do mundo. Porque se a gente for agradar o mundo, ser amigo do mundo, somos inimigos de Deus e nós desagradamos o coração de Deus e grande é a consequência. Deus é amor, mas ele é justo, não esqueça disso. Justo juiz, e ele julgará, Jesus Cristo julgará vivos e mortos, porque o Pai deu essa dádiva para o Senhor Jesus, ele deu essa ordem, ele deu isso para o filho dele, para ele julgar vivos e mortos. Então ele virá no grande e temível dia do Senhor para julgar vivos e mortos. Então a nossa esperança está no grande dia, está no reino de Deus. Então nosso coração deve estar inclinado para o Senhor. Coloque tempo, busque o Senhor. Está escrito lá em Mateus 6,33. Pois busque em primeiro o reino e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas essas demais coisas, na verdade, elas são as. Antes disso, está falando ali o contexto, só para você entender que você será alimentado, você terá alimento, bebida e vestimento, porque Jesus está no monte pregando e fala: o Pai alimenta até as aves dos céus, que elas não semeiam, que elas não guardem celeiros, mas elas são alimentadas e vocês não são mais importantes do que elas, porque tudo que Deus fez foi a criação dele e nós somos filhos de Deus, não apenas criaturas. Todos são criaturas. Mas quando nós passamos a reconhecer que Jesus é Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, e nosso Deus Pai Todo-Poderoso, nos amou de tal maneira, nós nos arrependemos, nos entregamos a Ele, nós passamos a ser filhos de Deus. E isso tem uma grande diferença de toda a criação. Inclusive, tem uma passagem na Bíblia que eu li, eu achei maravilhoso também, que toda a criação, toda a natureza geme como dores de parto pela manifestação dos filhos de Deus. Está escrito isso, eu só não lembro agora, me perdoe por não lembrar qual passagem que está escrito, mas se você colocar no Google, qualquer lugar que você vai achar essa passagem, mas está escrito que toda manifestação, toda a natureza espera a manifestação dos filhos de Deus, né, que chega o fim dos tempos para que eles possam é, eles aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Está escrito dessa forma. Eu achei maravilhoso. Então, aqui em Jeremias 15:16 está escrito: quando as suas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Glória a Deus por essa palavra. Vamos também agora lá em João. João capítulo 6, 63. Vamos começar ali no 60. Essa passagem é Jesus está pregando para os discípulos e uma grande multidão, e você vai entender agora o que nós estamos falando do Evangelho, que muitas pessoas não conseguem crer, e não conseguem suportar, e não conseguem seguir. Inclusive, muitas pessoas, discípulos, não conseguiram seguir a Cristo, o Jesus, nosso irmão, né? Porque Jesus nos chamou de irmãos. Jesus é o nosso Senhor Salvador, mas ele chamou nós de irmãos, nos chamou de amigos, não mais de servos. Então, a palavra é maravilhosa. Vamos, abra aí sua Bíblia, capítulo 6, João 6. João 6, vamos começar do versículo 60. Aqui diz assim, ó, no título: muitos discípulos abandonam Jesus.
Está escrito assim, ó, versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: Isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá a vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: É por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Ponto. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Meu Deus. 67 aqui, o versículo 67. Jesus perguntou aos 12 discípulos, né? Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: Não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Amém. Glória a Deus. E lendo essa passagem, eu vi e compreendi que mesmo o Filho de Deus, Jesus, pregando a palavra, ensinando as pessoas, muitos não creram, muitos deixaram de segui-lo. Então, eu trago para a nossa vida hoje que estejamos dispostos a falar a verdade com paciência, assim como está escrito nas palavras também, lá na frente, quando o apóstolo Paulo está ensinando as epístolas, né, as cartas que Paulo escreveu para vários discípulos dele, a carta aos Coríntios, Efésios, enfim, ensina que ensinamos o evangelho com paciência, mas com a verdade, para que nós não nos corrompemos com o ambiente. Então, se Jesus, eu fico imaginando, se Jesus falou, Filho de Deus, falou as palavras e muitos deixaram de segui-lo, imagina nós. Muitas pessoas, talvez amigos que nós achamos que são amigos, pessoas conhecidas, colegas, quando nós falarmos a verdade com mansidão, com amor, com mesmo com paciência, muitos vão deixar de seguir nós, vão deixar de ser amigos, vão deixar de acompanhar, vão criticar, vão tacar pedras literalmente, ou até mesmo pedras fisicamente, mas assim, estejamos dispostos a enfrentar todas as coisas. Na palavra fala, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo podemos suportar naquele que nos fortalece. Porque nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, podemos passar pelo meio do inferno, podemos suportar. Imagina só Paulo, apóstolo Paulo, tantos outros, Filipe, muitos outros profetas e discípulos de Jesus que sofreram perseguição, foram presos, mas suportaram por amor a Deus e por Ele. Então, assim, saiba disso. Nós seremos talvez perseguidos, talvez seremos afrontados pelos outros, mas nós devemos confrontar, na verdade. Afrontar é para humilhar. Nós nunca faremos isso. O confronto é necessário com nossos próprios irmãos que desviam dos passos, ou nós mesmos devemos, as pessoas que, os nossos irmãos em Cristo, deve nos confrontar quando erramos. Paulo mesmo confrontou, sabe quem? Está escrito na palavra, eu achei, meu Deus do céu. O Paulo, o apóstolo Paulo, confrontou Pedro, Simão Pedro, que andava com o próprio Jesus. E Paulo não andou com Jesus, mas encontrou Jesus ressurreto, né? Quando ele foi transformado ali, indo para uma cidade que ele estava indo perseguir os cristãos, e Jesus ressurreto apareceu para Paulo. Ele ficou cego durante 3 dias. Enfim, começou o ministério de Paulo ali. E Paulo, né, plantou igrejas, ele foi por várias cidades e nações
e fez aquilo que Jesus, Deus Pai, ordenou e escolheu ele para fazer. Então, assim, nós seremos também, nós devemos fazer assim, nós devemos ser repreendidos e repreender os irmãos para que não. Então, Paulo, ele repreendeu Pedro, que ele estava errado, o modo dele de agir, porque eu lembrei agora aqui, qual que foi a repreensão que Paulo fez com Pedro? Só para você que entenda o contexto aqui. Pedro estava, Pedro era um judeu, um seguidor de Cristo, um judeu não, perdão. Eu não lembro se ele é judeu, mas ele não é, ele estava comendo com os gentios e ele já era transformado, já tinha sido transformado, ele já tinha sido discípulo de Jesus, Jesus já tinha sido ressurreto nessa fase. Então, Paulo viu que quando chegou ali próximo de Pedro, ele estava almoçando não, mas estava se alimentando com várias pessoas que eram gentios, e quando viu que os próprios discípulos de Pedro estavam chegando, ele se afastou dos gentios. Por quê? Ele temeu os homens, e nós não devemos temer os homens, mas sim temer a Deus. Então, Paulo falou, você está junto com os gentios, está tudo bem, porque você está pregando, é como se fosse isso, tá? Você está pregando, você tá pregando a palavra. Jesus se sentou com outros pecadores para apenas pregar e transformar a vida daquelas pessoas. Não se corrompendo, não se entregando ali pelo ambiente, né? Mas sim para pregar a palavra. Então, nós vamos pregar a palavra em lugares que são trevas. Só que qual que era o comportamento que Paulo estava repreendendo Pedro? O comportamento dele é que ele só se levantou e afastou deles quando viu que estava chegando pessoas, os irmãos dele. Então ele deve ter pensado assim: eles, eles não podem ver eu com os pecadores aqui comendo. E Paulo falou assim: você está comportando como um gentil. Você está está se comportando como um pecador, porque você está temendo a homens e não a Deus. Então, tudo que nós formos fazer, o temor tem que ser para o Senhor. Nós devemos adorar o Senhor, temer o Senhor e nada mais. Não há homens, nem ministérios, nada nessa terra, mas sim somente o único Deus Todo-Poderoso. É isso. E Paulo repreendeu Pedro. Está escrito isso. Então, quando eu li essas palavras, eu falei, meu Deus, quão é importante nós estarmos em comunhão com irmãos, para que nós não nos corrompamos, para que nós não nos desviemos da palavra do Senhor, para que a gente não saia dos caminhos do Senhor. Nós somos falhos. Realmente, o nosso coração é enganoso. Se nós não estivermos alinhados com o Senhor, com o coração de Deus, nossos planos são enganosos. E todos mesmo, que eu digo é todos, pastores, todos nessa terra, estamos sujeitos a pecar, a desviar. Nós não vivemos no pecado mais, quando nós nos convertemos a Cristo. Quando nós somos cristãos de verdade. Nós não vivemos no pecado, nós não temos o Satanás, o diabo, não tem mais domínio sobre a nossa vida. Mas nós estamos sujeitos a nos desviarmos, se nós nos afastarmos, Jesus foi tentado pelo diabo. Nós também somos tentados. Nós teremos aflições nessa terra, porque jaz o maligno neste mundo. Só que Deus, ele cuida dos teus. Então a tua confiança é diária, tem que ser todo dia. Ler a palavra todo dia, orar todo dia, falar com Deus todo dia, comer as palavras todo dia, tem tempo de qualidade. Quando você acordar, não importa, você tem que tirar um tempo para o Senhor, não o último tempo que sobrar. Mas as primícias não é somente hoje, no domingo, que é o primeiro dia da semana, é todos os dias. Busquem, pois, primeiro reino e a tua justiça. Quem busca primeiro o reino e a tua justiça, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito, o teu chamado que Deus colocou no teu coração. Ele faz, é Ele quem faz. Nós, quando conhecemos a palavra, nós apenas plantamos as palavras no coração das pessoas, plantamos as igrejas, plantamos isso, mas quem faz é o Espírito Santo, quem faz é Deus. Ele age, ele a quebranta, mas ele usa nós, as pessoas, para falar e propagar as palavras, o evangelho, as boas novas.
desde Jesus, desde o princípio do mundo, na verdade, né? As palavras do Antigo Testamento já diz tudo, mas o Evangelho, quando Cristo veio para nos ensinar, ele pregou, Jesus pregou, ensinou os discípulos para pregar, os discípulos foram, e ele mesmo falou: vocês farão coisas maiores do que eu fiz, mas vocês não, né, são homens de pequena fé. Se vocês tivessem a fé do tamanho do grão de mostarda, Jesus fala isso. Então, assim, a nossa fé ela tem que ser alimentada. E como que alimenta a fé? Exercitando, praticando, orando, vindo do Senhor, porque Deus, está escrito na palavra que Ele envia o Teu Espírito Santo para nos dar poder, para nos dar autoridade, para nos dar conselho. O Espírito Santo traz sabedoria, entendimento, discernimento, conhecimento, temor do Senhor, traz todas as coisas. Mas para aqueles que creem, confiam no Senhor de todo o coração, genuinamente, você precisa confiar no Senhor. Você precisa entender que Ele direciona, mas você, para ouvir a voz de Deus, assim, a sensibilidade ao Espírito Santo, nós precisamos jejuar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito, em Deuteronômio está escrito isso. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, falou isso. Falou para o diabo, porque o diabo falou: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele falou: Jesus, mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, sempre a palavra é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, que é a palavra de Deus viva, é a nossa proteção, é a nossa arma, é a palavra de Deus, é a nossa espada. O quão é importante você entender isso. Saia de um versículo apenas, que eu falo assim, eu sei, tá? Porque pessoas leem somente provérbios e salmos a vida toda. Você não deve ficar só nisso, porque a palavra de Deus é a Bíblia toda, é o manuscrito dele. É o manual da vida, eu falo, né? É o manual da vida. Nós devemos aprender a palavra toda. Eu não gosto de ler. Meu Deus, eu também não gostava. Eu não gostava de escrever. E hoje, eu li pela misericórdia, a graça de Deus, eu li a Bíblia pela primeira vez no ano passado, mas eu continuo lendo a palavra de Deus porque é ela que me alimenta todo dia. É alimento para o meu espírito, a palavra de Deus. Então leia um versículo, um capítulo por dia, um versículo não, mas um capítulo por dia que se quer. Mas leia a Bíblia toda, entenda. Talvez no começo você não vai entender muita coisa, você vai crescendo. E foi assim comigo, é um processo. Parece que no começo eu até achava ali algumas partes em números, onde fala o tabernáculo, todos os centímetros, tudo. Eu falo: nossa, mas eu não gosto nem de falar, né? Mas parecia chato. Mas aí eu falei: Senhor, perdão. Porque se está escrita a tua palavra, tem significado, tem propósito, e eu preciso entender. E aí, nessa repetição, porque tem a parte ali, fica repetindo várias coisas, repetindo a mesma palavra. No próximo versículo, é a mesma coisa que estava atrás, ali, anterior. Então, o que que eu entendi? Eu falei: o Senhor Deus, Ele é um Senhor de detalhes. E nós precisamos compreender isso. Ele é um Deus de detalhes, números, detalhes em cores, detalhes em centímetros, detalhes. Deus é detalhista em cada centímetro, em cada vírgula da nossa vida. E você só vai compreender isso quando você conhecer as palavras. A própria palavra diz, né, que quando conheceres a verdade vos libertará. A verdade é a palavra, a verdade, na verdade, é Cristo Jesus. Ele é a palavra, ele é a vida, ele é a nossa vida eterna. Ele já nos deu a vida eterna. Ele é o pão da vida. Ele é a água que bebemos e não sentimos sede. Está escrito isso. Jesus fala: quem beber da minha água não terá sede. Quem comer do meu pão, que é a minha carne, não terá fome. Então, é maravilhoso. Eu encorajo vocês, a você que estiver me ouvindo aqui, encorajo você a ler as palavras de Deus. Não fique só num versículo, não fique só num capítulo, só num livro, porque são 66 livros na Bíblia.
de Gênesis a Apocalipse. Não é só Salmos, não é Provérbios. E eu falo só, é que assim, muitos vivem somente nesses livros. Nós devemos compreender tudo e viver o Evangelho. É isso. Só para resumir para você, tá? Você vai compreender o Antigo Testamento para entender Deus, mas Deus enviou teu Filho, que é o Novo Testamento, para que você compreenda a viver o Evangelho, as boas novas, é o que vivemos. Não vivemos mais debaixo de lei, porque a lei, quem cumpriu toda ela e somente consegue cumprir, cumpriu, foi Jesus, que não pecou. Ele conseguiu cumprir toda a lei. Nós, seres humanos, não conseguimos. Então, Deus é tão misericordioso que mandou o teu Filho para nos ensinar. E ele veio para cumprir a lei, não para abolir a lei. A lei continua, os mandamentos de Deus continuam, os princípios continuam, mas Jesus trouxe as boas notícias, as boas novas. E com essas boas novas é o que nós devemos seguir a Cristo, fazendo o que ele ordenou. Cristo também deu os mandamentos de Jesus, tem os mandamentos de Jesus que ele falou. Quais são os, porque perguntaram os discípulos, quais são os maiores mandamentos? Amar o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Esses são os dois maiores mandamentos. Mas para você amar o próximo, você precisa amar Deus acima de todas as coisas. Para amar o próximo, você precisa se amar. Você precisa se renovar, você precisa se perdoar, mas Deus já nos perdoou. Ele, na verdade, você não precisa perdoar, mas eu falo, você precisa, muitas vezes, eu já tive depressão há uns anos atrás, e eu sei qual que é o sentimento de não me perdoar de atos que eu cometi, sendo que Jesus já me perdoou, Deus já me perdoou, com Jesus na cruz, derramou o teu sangue que nos cobriu de todo pecado. Mas quando reconhecemos isso, quando conhecemos a verdade, quando conhecemos a palavra, é que nós fazemos isso. Sem a palavra, nós não temos consciência dessas coisas. E foi o que eu vivi por muitos anos. Sem consciência, nós não sabemos o que é o que não é. Então, conheça as palavras do Senhor. Busque as palavras do Senhor. Compreenda, as coma, assim como está escrito. Vamos lá em Salmo 119, versículo 105. Está escrito assim: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Aqui está essa palavra maravilhosa. Aqui, na verdade, é aquela passagem, né? A palavra é luz, é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Então, olha quanto é importante nós entendemos que a palavra, ela nos direciona, porque Deus nos direciona, Ele dá o Espírito Santo dele para nos guiar. Mas nós precisamos tomar decisões de arrependimento, nós precisamos tomar decisões de obediência ao Senhor, de ouvir a voz do Senhor, de ouvir-se sensível a Ele. Quando estamos em jejum, jejuando, é uma coisa que eu pratico fazendo para o Senhor, porque eu sinto uma sensibilidade muito grande. Quando eu me abstenho, assim, eu tiro a carne, os desejos carnais, né? É onde que o Espírito Santo, nós vivemos na dependência do Senhor. Jejuar só na água, jejuar com legumes, igual o jejum de Daniel, não importa, mas o importante é nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele nos alimenta, ele nos sustenta. Confia no Senhor, porque é Ele quem faz. Então, quando você sente no teu coração que o Senhor está falando, faça isso, faça, obedece o Senhor. Não fica, não fica esperando para amanhã, não. Faça hoje, faça agora, porque é agora que o Senhor está te chamando. É agora que você deve obedecer, é agora que você deve fazer. O amanhã nós não temos, não existe o amanhã. Porque o grande dia, ninguém sabe o grande dia do Senhor. Pode ser a qualquer momento. O grande e temível dia do Senhor, o fim dos tempos, é o que nós esperamos, nós confiamos no reino dos céus, na vida eterna. Então, quão é importante que nós leiamos a palavra do Senhor e compreendemos. E aqui no versículo 106 está escrito: Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios
e ensina-me as tuas ordenanças. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. E assim vai. A palavra é maravilhosa. Como eu amo ler e poder compartilhar isso com mais irmãos, que pessoas que estão sedentas da palavra, que estão sedentas de amor, que estão sedentas, e você saber que você é amado por Deus. Você olhar para fora da tua casa, assim, olhar para os céus e olhar para toda a criação de Deus e falar: Senhor, tu escolheu eu como filho. Eu sou imagem e semelhança do Senhor. Gênesis 1:26. Está escrito: nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós conhecemos isso, é grandioso. Deus nos escolheu como filhos. Ele nos perdoou. Ele escolheu nos perdoar por amor ao nome dele. E ele nos amou de tal maneira que mandou o teu filho para nos perdoar, para nos salvar e dar a vida eterna. Mas somente serão não condenados aqueles que creem e confiam no Senhor Salvador, que é o nosso Cristo Jesus. Aqueles que não creem já estão condenados. Está escrito isso. Não é uma coisa que eu acho. Está escrito. Não é uma coisa que eu estou falando de mim. Está escrito. É palavra de Deus. Então creia na palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Persevere na palavra de Deus. Deus fala: seja ousado, corajoso, não tenha medo. Sou eu. Jesus falou várias vezes para os discípulos: não tenham medo. Quando ele estava andando sobre as águas, os discípulos falaram, acharam que era um fantasma, um espírito. E Jesus falou: não fiquem com medo, sou eu. Então, nós devemos ser corajosos, ousados, agir com atos, com temor e amor a Cristo, viver o Evangelho, viver a verdade, falar a verdade, porque o pai da mentira é o diabo. Não minta. Fala a verdade, porque Deus é a verdade. Deus é a vida, Deus é o amor, Deus é nosso Deus, é o único Deus. Então, o ensinamento disso é que a palavra é pão, ela é direção, ela é espada, ela é força, ela é correção e vida para a nossa vida. E quem não lê enfraquece, né, nos caminhos tortuosos, enganosos, nos caminhos maus. Enfraquece. Por isso que nós devemos perseverar na palavra todos os dias. E quem se alimenta todos os dias permanece nos caminhos do Senhor. E como nós devemos praticar isso, viver isso na prática, é estabelecer uma mesa espiritual. Nós devemos nos alimentar, partir o pão com nossos irmãos. É necessário a gente tomar a ceia do Senhor, porque Jesus, quando partiu o pão com os discípulos, ele falou: façam isso em memória de mim. Ele partiu o pão e deu. Porque aquele que come a tua carne, para comer a tua carne, para beber do teu sangue, estão fazendo em memória, nós estamos fazendo em memória de Cristo. Então a gente tem que ter esse ato todo mês, né, que faz a ceia do Senhor nas igrejas, onde tem a ceiar, a ceia do Senhor, ou então a Santa Ceia, que é conhecida também, que é justamente isso, é comer esse ato de faço em memória de mim, é comer o corpo de Cristo, é para ele, nós estarmos nele e ele em nós, está escrito isso. Quando vocês comerem e beberem do meu sangue, eu estarei em vocês, e vocês em mim, e eu em vocês. E é maravilhoso isso. Então, é necessário, tem coisas que são necessárias passar nos processos e fazermos com amor e temor ao Senhor. Então, faça isso. Tem uma leitura diária, diariamente, mesmo que pequena, mas diária. Ora ao Senhor. Não é uma reza, não é sobre uma reza engessada, porque Deus, Jesus falou: muitos me honram com a boca, mas o coração está distante. Então, muitos acham que por falar repetidamente muito, muito será ouvido, mas é assim que se engana, porque o Pai ouve aquela oração genuína, aquela oração que é um diálogo com Deus. Não é por falar muito, rezar coisas repetidas, porque quem faz essas práticas, está escrito, tá? Isso que eu estou falando. Quem faz essas práticas são pagãos, que ficam repetindo a mesma coisa e não estão falando com Deus. Na verdade, Deus não está ouvindo a oração desses. Não está, porque não é uma oração, é uma reza repetida, é uma frase repetida. Mas quando você ora, assim como Cristo fala, né? Se você não sabe orar, fecha a porta do teu quarto em secreto e ora ao Pai, que ele te ouvirá.
ele te ouvirá. E foi onde que ele ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso é uma oração que Jesus ensinou. Aqueles que acredito que estão aprendendo a ter a comunhão com o Senhor, ter o relacionamento íntimo com o Pai. Então, fecha a porta do teu quarto e ore. Fale com Deus e depois que você orar isso, fale com o Pai, porque Ele é teu amigo íntimo, Ele é teu Pai. Fale de Senhor, eu me entrego a Ti, Pai. Cuida, seja o meu refúgio, seja a minha fortaleza, eu entrego a minha vida. Eu não quero mais seguir os meus caminhos, eu quero seguir os teus, Pai, me renova. Quando você pede, Jesus fala, vocês pedem, mas pedem mal. E pedir mal, na verdade, é quando nós pedimos coisas que nós queremos para nós nos gloriarmos depois, para nós. E não é sobre nós. Quando nós fluímos na graça de Deus, tudo flui, tudo coopera para o bem. Quando nós prosperamos financeiramente, quando nós governamos, quando nós reinamos em Cristo, na verdade é debaixo de um propósito, porque quanto mais crescemos, mais pessoas estão crescendo, mais pessoas estão sendo abençoadas. O fluir de Deus, ele te manda mais ainda coisas. Mas coisas devem ser usadas e pessoas devem ser amadas. Quando você inverte o valor disso, quando você inverte princípios, quando você ama coisa, quando você ama dinheiro, a própria palavra fala: onde estão os seus tesouros, aí está o teu coração. Quando você inverte essas coisas, vira maldição. Agora, quando você tem um propósito, você tem a sua identidade clarificada, o seu propósito clarificado, quando você sabe de quem você é filho, você é imagem e semelhança do Criador, você não precisa de aprovação de ninguém, porque você já foi aprovado por Deus. Se você ativa tudo isso e começa a fazer tudo para o Senhor, tudo que é o seu trabalho, você faz porque você sabe que está fazendo para o Senhor. Tudo que você faz, você agradece, glorifica o nome de Deus, leva o nome de Deus na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, tudo que você faz é para Deus, tudo coopera para o bem. Não tem como. Não tem como dar errado. Não tem como, porque me fala qual que é a chance de dar errado o que Deus criou. Não tem. Então, quando você compreende isso, tudo se transforma, porque Deus transforma. Deus renova, Deus regenera. Aquilo que você acha que ainda é impossível de acontecer, acontece. Eu vi coisas com os meus próprios olhos, milagres, curas, pessoas sendo transformadas. A minha vida foi transformada, mas pessoas ao meu redor, familiares, foram transformados de tal maneira. Eu falo, meu Deus, tu és poderoso demais. Tu és grande demais. O poder de Deus é transformador. Aquelas pessoas que falavam coisas malditas e hoje falam da palavra. Eu me arrepio todo, porque o Espírito Santo, ele traz esse grande júbilo, essa grande alegria, porque é bom demais ver a transformação das pessoas. Na palavra fala que melhor dar do que receber. É muito bom você ver as pessoas sendo transformadas, não só a nossa vida. É maravilhoso ser transformado e falar, meu Deus, como é bom viver debaixo da tua palavra, debaixo da tua graça, do teu favor. Mas é bom demais ver nossos irmãos sendo transformados. Ver pessoas que nós amamos, pessoas que nós não conhecemos também, ser transformadas e ver aquilo que habita em nós, a luz de Deus. Quando vemos o semblante da pessoa sendo transformada, a alegria, a esperança sendo renovada, a confiança está no Senhor. Meu Deus, é bom demais. E caminhar com irmãos assim, nós devemos caminhar. Nós devemos estar juntos. A igreja deve estar junto e cada vez mais discipulando pessoas, treinando pessoas para que preguem a palavra a tempo e fora de tempo. Essa é a nossa, esse é o nosso chamado. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso chamado de Deus. Nós devemos cumprir o chamado. Nós devemos cumprir aquilo que Jesus falou em Mateus 28:19. Ide por todas as nações. Façam discípulos por todas as nações. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
ensine o que eu ensinei a vocês, a obedecer tudo aquilo que eu ensinei a vocês. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. É isso que Jesus falou. Está escrito. Quando nós compreendemos a palavra do Senhor, é maravilhoso. Não é só lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, mas também é direcionamento para aqueles que estão atormentados pelo diabo, aqueles que estão nos caminhos maus. Nós, cristãos, somos as chaves que Deus entregou. Nós, na verdade, somos ferramentas que Deus nos usa aqui na Terra para despertar pessoas, chamar as pessoas. Porque se nós não manifestarmos, os filhos de Deus não manifestar, até pedra vai falar. Jesus falou, se eles não manifestarem, eles não falarem, até pedras falará. Uma mula falou. Lá em Balaão, no Antigo Testamento, é escrito que um profeta, ele foi barrado numa estrada, porque não era para ele seguir, não era para ele continuar seguindo aquele caminho. E um anjo do Senhor apareceu, mas ele não viu, mas a mula foi barrada e a mula falou com ele. Então, assim, Deus é poderoso. Acredite, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o nosso Deus. O mesmo Deus que desceu fogo do céu é o mesmo Deus. O mesmo Deus que desceu um dilúvio nessa terra é o nosso Deus. O mesmo Deus que enviou o teu filho para morrer na cruz por nós, para salvar toda a humanidade. Essa é a vontade do Pai. Esse é o nosso Deus, o nosso único Deus, o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o nosso Deus Pai, que enviou o teu Filho Jesus Cristo, Messias, nosso irmão. Nós somos, nós temos a herança, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Então a palavra é viva, a palavra é rios de águas fluídas, águas vivas. E como é maravilhoso viver na palavra de Deus. Então, que essa palavra de hoje tenha engrandecido o teu coração, que tenha entrado no teu coração, que tenha transformado em nome de Jesus. Assim eu espero, porque a palavra de Deus é isso. Quando você está disposto a ouvir e ser assim, eu não quero como Jesus falou. Se quer me seguir, negue-se a si mesmo, seguimos Cristo da nossa forma que vai acontecer. Eles são bons, perfeitos e agradáveis. Os nossos planos que são loucos e enganosos, mas o plano dele é perfeito, bom e agradável. Pai, ele tem planos de nos fazer prosperar e não de nos causar danos. Está escrito também isso. Então a palavra é perfeita. Creia, confie no Senhor, arrependa e entregue a tua vida, o teu coração, a tua alma, o teu corpo, o teu espírito nas mãos do Senhor. Deixa ele agir, transformar aquilo que ainda é mal em bênção, para a sua vida ser um testemunho, para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome de Deus e que você faça o que precisa ser feito até o fim dos tempos. E é isso. Se você não me segue no Instagram, você ainda não me segue no, clica em inscrever. E esse vídeo também vai subir no YouTube. Vai lá na rede social, Barbosa sou eu, qualquer um lugar que você vai achar, Barbosa sou eu. Você vai me achar lá, Daniel Barbosa. Só escrever lá, você me acha. E vamos seguir juntos para nos encorajar, para nos fortalecer juntos, em nome de Jesus. Eu agradeço a tua presença. Que hoje seja um grande dia que precisa ser feito. E tamo junto. Se você está aqui, tira uma foto como que tá. E vou tirar aqui para postar. E você posta também no seu Instagram. Me marca que eu vou repostar, tá ok? Ó, vamos lá. Aí, deixa eu ver aqui como ficou. Vou tirar uma outra aqui. Ó, deixa eu ver aqui. Aí, vamos tirar uma outra aqui. Ó. Foi. Então, é isso.
Tenha um grande dia, um grande domingo, em nome de Jesus. E nos encontramos no próximo domingo, ao vivo, às 5h59 da manhã, horário oficial de Brasília e de São Paulo, né? Nós nos encontramos aqui no canal do Zoom, onde que está lá, faça parte da comunidade GP no Instagram, é onde eu envio o link lá para a gente poder falar da palavra do Senhor, as premissas aqui, e falando com Deus, que é o nome deste quadro, deste programa, não sei o nome ainda disso, mas para a honra e glória do Senhor, a glória dele, e nós damos glórias ao Senhor. Amém. Tamo junto até a eternidade. Um grande dia, um grande abraço. Tamo junto.